Quando a gente vai falar em educação baseada em competências, a gente precisa entender que a BNCC ela traz toda a educação básica agora voltado para essa questão de competências, porque há muito tempo a gente fala, se a gente for puxar pela LDB ainda, né? A gente percebe que lá na LDB ele já traz a educação toda voltada para a experiência do aluno, para a formação de um cidadão, né? Que é a função da escola, a função do ensino básico. A gente, por muito tempo, a gente ficou trabalhando em prol de um vestibular, de uma forma extremamente técnica. E aí a gente acabou deixando de lado essa questão da formação em si mesmo, da formação do cidadão. E nós, matemáticos, nós somos mestres por isso, porque o nosso conteúdo é um tanto quanto técnico, né? Quando a gente pega lá o currículo de matemática, parece uma lista só de conteúdo e a gente já vai direto no livro. E ali a gente faz um planejamento anual em cima de temas e vai para uma sala de aula com o objetivo de lançar temas matemáticos para dentro de uma sala de aula, para a educação, ok? E a gente vem fazendo isso há muitos anos, há muito tempo. Então, nós não entramos em uma sala de aula com um objetivo focado no aluno, na formação desse cidadão, que é o objetivo que a LDB nos traz e também a Constituição nos traz lá quando ele fala sobre os fundamentos da educação básica e tudo mais. E a BNCC ela vem resgatando essa necessidade da gente mudar esse foco. É por isso que ela propõe agora um trabalho por competência. A gente já tentou esse trabalho por competências há uns anos atrás na educação básica. Era até uma burocracia que a gente precisava deixar claro que a gente estava trabalhando com competências e habilidades, porém não funcionava na prática quando a gente entrava em uma sala de aula, ok? E agora vem muito bem específico. Até mesmo quando entra agora o foco no projeto de vida que a gente já trabalhou, né? E no protagonismo que a gente também já trabalhou, a gente já entende que não dá mais para pegar uma lista de conteúdo e entrar para dentro de uma sala de aula, né? A partir de agora, a gente passa a ter a necessidade de trabalhar no desenvolvimento desse aluno. E trabalhar nesse desenvolvimento é entender que existem processos de aquisição de conhecimento para uma aplicabilidade, para uma formação, para uma atuação em uma sociedade, ok? Então, quando a BNCC ela traz essa questão das competências para dentro da nossa sala de aula, para dentro do nosso planejamento, ele está dizendo assim, olha, a partir de agora, você não vai escolher primeiro o conteúdo. Não é a listinha lá do sumário do livro, tem muito professor que pegava lá a listinha do sumário do livro mesmo, e separava pela lista. Então, primeiro bimestre, esse conteúdo, taraná, segundo, pronto, acabou. Meu planejamento é esse, qual é o meu objetivo? Vencer o livro. Entendeu? Então, o foco ele não é exatamente na aprendizagem, não é exatamente na formação do aluno, o foco estava em aplicar um conteúdo e vencer um currículo. Quando a gente pega a questão das competências, eu primeiro vou ter que olhar qual é a competência que a BNCC sugere aqui para que possa formar esse cidadão, para que possa fazer sentido para essa pessoa, e em cima disso eu escolho o conteúdo. Percebem que inverteu? É diferente. O foco agora é o meu aluno e eu estou falando isso desde quando a gente começou a nossa disciplina. O foco é outro, o foco não é mais a minha disciplina poderosa, maravilhosa. O foco agora é em cima daquilo que meu aluno necessita para que as coisas façam sentido no mundo dele, ok? Então, essa é por isso que vem trazendo essa questão das competências, que é um conhecimento, ou seja, é conceitos, né? É trazer conceitos, desenvolver habilidades para que esse aluno possa resolver as demandas dele do dia a dia, as demandas dele da vida, ok? Então, trabalhar com competência é trazer essa movimentação para dentro de uma sala de aula. E aí, depois dessa que eu escolher, que eu ver qual é a competência, bom,
Qual é a competência que o meu aluno, lá do 9º ano, ele precisa ter? Ele precisa terminar o ano desenvolvendo quais? Tá bem dizer se ela traz 10 gerais, que é para todos os segmentos da educação básica. Depois o que ocorreu com meus... depois ela vai destrinchar essas 10 competências para os segmentos, aí vem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E depois ela destrincha isso em disciplinas, né? Que ela não chama de disciplina, a gente chama de componente curricular. Cada componente curricular agora tem as suas competências específicas. E aí, dentro dessas competências da matemática, existe o conteúdo, tá bom? Para que eu possa levar para dentro de uma sala de aula. Então, meu planejamento anual, quando você for entrar dentro de uma sala de aula agora, não é mais fazer uma listinha de conteúdo. É analisar a competência que o meu aluno precisa ter no final. Ele tem que ser competente em quê para se desenvolver bem na sociedade. A partir daí, eu escolho qual conteúdo eu vou lançar, vou montar o meu conteúdo para eu trabalhar durante o ano, tá? E como entra a etnomatemática nisso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar o significado real da palavra matemática? Quem pode falar para mim o significado da palavra matemática? Cri, cri, cri. Vocês estão aí, gente? Eu li uma vez, mas agora não me lembro. Ninguém sabe, gente. Vocês já estão formando. Olha só. Matemática. Formado por duas palavras, né, de origem grega, matema e tica. Matema. Tica vem de arte, de técnica. Uma técnica. Matema, de conhecer, explicar, né? Então, uma técnica para conhecer, para explicar. Eu gosto de juntar isso aí com o conceito de escola, né? Escola significa lugar do ócio. Então, antigamente tinha aquelas grandes escolas filosóficas e tudo mais, eles se reuniam no lugar para discutir alguns temas. E ali é um lugar de diversão, um lugar de ócio. Então, eles se uniam, se juntavam nesse lugar do ócio para desenvolver algumas técnicas, né? Utilizavam algumas técnicas para conhecer melhor, né? Então, matemática vem disso, tá? E etno é de um grupo de pessoas específico, com uma cultura específica, ok? Então, etnomatemática vai desenvolver, vai trazer técnicas de conhecimento, buscar explicar uma forma de pensar de um determinado grupo, ok? E aí a primeira vez que a gente usou, que foi usada a palavra etnomatemática, foi D'Ambrosio, em 78, se não me falha a memória, que ele começou a trazer esse sentido de trabalhar a matemática específico de forma cultural, o pensamento matemático de um grupo específico, ok? Isso é a etnomatemática. E aí, por muito tempo, algumas pessoas pensaram que a etnomatemática era uma matemática voltada para grupos de etnias, né? Aí tem um monte de trabalho voltado para quilombolas, por exemplo, a educação dos quilombolas. Mas não é específico, não é essa especificidade. A etnomatemática, como ela vai trabalhar o pensamento matemático de um grupo, tá? Envolve todos nós. Todos nós fazemos parte de um grupo. Todos nós temos a nossa cultura, o nosso jeito de pensar, ok? E aí a etnomatemática vem trazer esse jeito de pensar, esse formato da matemática específico para este grupo. E tem algumas linhas dentro da educação matemática que utiliza o conceito de etnomatemática para trabalhar com classes menos favorecidas na intenção de levar uma forma de argumentar, né, contra os dominantes, digamos assim. Aquela guerra do dominante e dominado. E não tem nada a ver. Eu sigo a linha, não é que não tem nada a ver, né? Eu sigo a linha, né, de quem trabalha com a etnomatemática voltado para essa significação que o trabalho com as competências traz para a gente, para este grupo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na zona rural.
Na zona rural, tem todo um contexto. É diferente quem trabalha no centro de Brasília, por exemplo, até mesmo no centro de Formosa. É diferente. Na zona rural, as atividades são diferentes, né? A programação é diferente, tem a sazonalidade do local, tem a atividade agrícola, né? Toda a atividade econômica do local. Tem toda uma cultura diferenciada. Então, outros componentes curriculares, a história, a geografia, o português, eles envolvem a cultura do local para trabalhar com as suas competências e com o seu currículo. E a matemática, como é muito técnico, fica no arroz com feijão do técnico, como se estivesse trabalhando no centro de São Paulo do mesmo jeito, ok? A etnomatemática nos propõe esse trabalho diferenciado, considerando a cultura deste lugar, a cultura desse povo, a etnia, né? A cultura dele, tá? Isso essa a linha que eu sigo é essa. Então, essa é a etnomatemática, é considerar o ser. Eu tô falando desde o início que sempre é o aluno primeiro, ele tá no centro. Então, eu vou considerar a cultura, a forma que ele vive, para eu trazer a minha forma de trabalhar a matemática para que faça sentido para ele. E aí eu consigo contemplar as competências que a BNCC traz, ok? Em cima disso, a gente vê um movimento chegando através do novo ensino médio, tá? Mas que ele já tem uma, digamos assim, uma continuidade de um trabalho que ele é iniciado lá no ensino fundamental, quando a gente vem trazendo com protagonismo juvenil e projeto de vida, o trabalho todo voltado por projetos, né? Com a pedagogia de projetos. E aí chega e aprofunda um pouco mais nos itinerantes formativos que o novo ensino médio traz. O que é o itinerante formativo? O novo ensino médio agora ele trabalha com uma base geral que envolve matemática e português e os itinerantes formativos. Os itinerantes formativos compõem a maior parte da carga horária do ensino médio agora e o aluno ele escolhe para qual itinerante formativo ele quer fazer. Então a escola ela vai ter um cardápio, né? E ele pode inclusive fazer isso em outra unidade escolar, mas tem um cardápio com itinerantes formativos que contemple a área que ele mais quer. Então, uma escola ele vai ter itinerantes formativos gerais e vão ter itinerantes formativos específicos. Também pode ter técnicos, tá? E aí tem um cardápio de itinerantes formativos técnicos que foi dado pelo MEC, tem todo um processo para uma escola oferecer. Mas os itinerantes formativos voltados para a matemática vai contemplar todos os outros componentes curriculares, ou a maior parte deles, mas tem uma quantidade de horas maior para a matemática, para aprofundar. Por exemplo, eu posso fazer um itinerante formativo trabalhando com educação financeira. Então, educação financeira. Aí, dentro da educação financeira, eu posso ter lá o contexto histórico, né? Tem lá as quedas das bolsas, que foram catastróficas, etc, etc. Tem uma boa parte histórica disso, tá? O pós-guerra, tem um monte de coisas históricas que podem ser trabalhadas. Então, eu posso destinar horas para trabalhar a história. Ali tem uma produção de texto, interpretação, então entra português, todo itinerante formativo tem que ter o português e a matemática e algumas horas a mais para a matemática. Ali dentro da educação financeira, o que mais que a gente pode ter, gente? Me fala outras áreas aí que pode estar envolvendo educação financeira. Fala aí, Érica. Bruno também, seu TCC também está voltado para essa área um pouco. Vocês estão aí, gente? Ou só estão aí mesmo com as imagenzinhas? Ai, que bom saber que eu não estou sozinha nessa sala. Eu também estou aqui, nada. Muito bem. O que vocês acham que pode entrar quando se eu fizer um informativo um itinerante dentro de educação financeira? O que vocês acham de outras áreas que podem ser trabalhadas? Fala para mim. Dentro da parte financeira? Sim. Quais outros componentes? Entra? Oi? Contabilidade entra?
Contabilidade, contabilidade entra, mas outros componentes curriculares da educação básica, o que eu poderia trabalhar? Tem alguma coisa de geografia? Será que eu posso... Estatística, que entra dentro de matemática, né? É trabalhado dentro da matemática, na educação básica. Geografia, tem alguma coisa de geografia que eu poderia ser contemplado dentro do itinerante sobre educação financeira? O índice de desenvolvimento. Índice de desenvolvimento, o que mais? Porque, tipo, por exemplo, né? Eu acho que até chega a ser estudado, né? Porque eu falo do meu trabalho, que eu trabalho muito analisando essas partes de renda, né? Uhum. Então, isso acaba sendo uma parte financeira, né? Então, acho que isso cai bem em geografia. Uhum. Eu ia falar de estatística também, igual o Rodolfo falou, né? Que eu acho que cai bem, mas ele sendo trabalhado dentro da matemática no ensino médio, ele poderia facilmente ser uma matéria sozinha, né? Uhum. Porque ela ia abranger muito vamos falar, a realidade da pessoa, sabe? Uhum. Junto com essa parte financeira. Ótimo, Matheus. Ótima contribuição. Então, quando a gente trabalha com índices lá na geografia, isso puxa a estatística. Então, eu preciso de entender daqueles dados estatísticos todinho, para eu fazer uma análise de um mercado, para eu fazer uma análise do desenvolvimento, do índice de desenvolvimento humano, entre outros índices que a gente tem. Tá vendo? Então, o itinerante formativo, ele traz, é como se fosse um projeto grande que vai abranger os 3 anos, tá? E eu vou ter mais horas para eu aprofundar em matemática, porque o aluno que escolher o meu itinerante formativo é porque ele quer se aprofundar em matemática, mas dentro desse itinerante formativo eu vou abordar os outros componentes curriculares. Os outros professores vão trabalhar junto comigo dentro do meu projeto, só que cada um na sua área específica, né? Então, quando eu montar um itinerante formativo, eu vou ter a minha área de matemática lá com 400 horas, vamos supor, mas eu vou ter 50 horas para geografia, 50 horas para história, eu posso fazer 50 horas separado para estatística, ok? Então é como se fosse um projeto e o aluno escolhe ir para lá. Assim como vão ter alunos que não vão querer um itinerante formativo em matemática, tem aluno que vai querer um itinerante em história, por exemplo. E aí vão ter algumas ofertas para isso. Mas vão ter alguns outros itinerantes que vai ter matemática como foco, mas vai abranger, por exemplo, a tecnologia, marketing digital. Eu posso montar um itinerante formativo sobre marketing digital com foco na matemática, por exemplo. Ok? É assim que vai funcionar a partir de agora. E tudo isso é um processo educacional, é um processo de formação, está trazendo significado para o meu aluno que está inserido em uma sociedade. Então, eu preciso avaliar esse processo. E avaliar não é um negócio tão simples assim para a gente falar dentro da educação normal, a educação presencial, ok? Já é complexo a gente falar sobre avaliação dentro da educação modalidade presencial. Por quê? Porque a gente não entende de fato o que é uma avaliação. Existem vários tipos de avaliação e eu acho que o grupo vai aprofundar a respeito disso. E uma avaliação é para avaliar o aluno, avaliar o processo e avaliar a mim como professor. E muitas vezes nós da matemática achamos que a avaliação é uma ferramenta de punição. Eu vou punir o meu aluno porque ele não estudou. Eu vou punir o meu aluno porque ele ficou lá na mesa jogando truco, né? E não é isso, não é esse o foco da avaliação. Avaliar é descobrir quais pontos foram fortes, quais pontos são pontos de atenção, para que eu possa tomar uma atitude, modificar, melhorar, transformar, retirar o que precisa ser retirado, acrescentar o que precisa ser acrescentado, para que essa educação melhore, ok? Meu aluno aprendeu, ótimo, excelente. Esse ponto aqui, ele teve uma dificuldade maior. Por quê? Onde está a minha parcela de responsabilidade e onde está a parcela de responsabilidade do aluno neste processo? A minha metodologia foi suficiente para esse aluno, porque cada um tem uma forma de aprender,
Lembra que eu comecei falando sobre grupos? Tem gente que não se sente confortável em trabalhar em grupo. Ok, tá tudo certo. Só é uma habilidade que o cidadão, né, o trabalhador do século XXI, quem quer se desenvolver socialmente, precisa desenvolver a capacidade de se relacionar. As empresas hoje primam pelo trabalho colaborativo e trabalhar em equipe é uma exigência do mercado hoje, né? Mas cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de aprender. E avaliar é isso, é entender que existem coisas que podem ser melhoradas. E quando eu faço uma avaliação coerente, eu consigo descobrir alguns pontos onde eu posso fazer essa melhoria e onde eu posso atender de forma particular o meu aluno. E isso vem para a educação, para o ensino híbrido, né? Vem para o ensino à distância. O ensino à distância, inclusive, me dá a possibilidade de trabalhar de maneira mais pontual com cada aluno com a dificuldade. Eu consigo ter uma visão melhor de quem tem mais dificuldade do que presencialmente. Porque ali eu tenho a possibilidade de interagir com esse aluno. Porque aí eu tenho facilidade de interagir com esse aluno de maneira à distância, e aí eu vou estar trabalhando com ele a dificuldade dele naquele ponto, ok? À distância, o aluno ele tem uma interação maior, a responsabilidade do aluno, ele entende, porque na verdade essa responsabilidade sempre existiu mesmo presencialmente. Lembra que eu sempre falo que eu não me vejo obrigada a ensinar, eu me vejo na posição de uma orientação. Então, eu vou te orientar, eu vou te mostrar caminhos, vou dar as mãos para você, mas é você que é responsável por aprender, por buscar, por pesquisar, por produzir e trazer o conhecimento que faz sentido para você. Então, eu vou avaliar todo este processo, mesmo no módulo à distância ou no formato híbrido. Existem formas diferenciadas para trabalhar isso no híbrido. O grande bug dos professores, quando entrou essa questão do ensino híbrido, foi exatamente a questão por causa dessa confusão. A avaliação é um instrumento de punição. Meu Deus, como eu vou punir o meu aluno? Porque eu não vou ver se ele está colando. Ai, eu não vou ver se ele está pesquisando em tal lugar ou assim, assim, assado. E aí, ele diz que ele quer dar responsabilidade para o aluno, mas ele quer tomar para si a responsabilidade novamente, fazendo com que o aluno seja punido, né? Tem que decorar, tem que sentar, fazer desse jeito, dessa forma, para ver se ele aprendeu de verdade. Mas a aprendizagem é a responsabilidade de vocês. Quando eu estou na posição de aluno, a responsabilidade de aprender é minha, totalmente minha. Então, tem formas de avaliar que vai me ensinar, a mim como aluno, né? Quais os pontos que eu preciso melhorar, ou aquele assunto que eu achava que eu já entendi, eu vou pensar, não entendi, porque eu estou pesquisando aqui e durante a pesquisa nesse trabalho eu entendi que nesse ponto eu ainda estou com dificuldade, então vou me aprofundar nisso aí. Então, me traz essa possibilidade de mostrar para o aluno que ele é responsável, inclusive no momento da sua avaliação. E aí tem instrumentos para isso. Passando para a parte técnica, tem formulários via Google, tem a aula invertida. Isso que nós estamos propondo aqui, por exemplo, é uma aula invertida que vocês vão fazer comigo, né? Só que eu direcionei temas. Tem N formas de avaliar usando o ensino híbrido. Na disciplina de cálculo ou de pré-cálculo, não sei, eu pedi um vídeo explicando determinados temas. Então, quando o aluno vai para frente, vai fazer o vídeo, por mais que seja mecânico, ele precisa aprender para gravar aquela videoaula. E se ele precisa aprender para gravar aquela videoaula daquele exercício, daquele conteúdo que ele ensinou na videoaula, opa, é uma forma de avaliação. Para ele mesmo saber se ele está aprendendo ou se ele precisa aprofundar um pouquinho mais. Entende quando eu digo que eu não sou o responsável pela aprendizagem de ninguém? É isso. Se a gente entender, fica mais simples o processo para a gente desenvolver correr atrás do nosso conhecimento para fazer sentido para a nossa forma de viver, para a nossa etnomatemática, né? Para a nossa cultura em si. Então, vocês conseguem perceber que essas 4 coisas estão interligadas, não tem como dissociar.
Não tem como. Então, é aprendizagem matemática baseada em competências, porque eu estou agora trabalhando na formação de um cidadão de fato. Não estou mais só jogando um conteúdo para dentro de uma sala de aula. Para isso, eu tenho que considerar a cultura dele, para fazer sentido para ele, para trazer significado, eu preciso considerar a cultura e a sua forma de viver. Etnomatemática para o século XXI. E aí, depois da etnomatemática do século XXI, deixa eu buscar aqui, vem a proposta do novo ensino médio, que é a formação dos itinerantes formativos. Cada aluno vai escolher aquilo que faz sentido para ele. Então, de que forma eu vou abranger, de que forma são montados esses itinerantes formativos, como isso acontece? E todo esse processo precisa ser avaliado. Então, fecha na avaliação, como sempre. Ok? Fiz só uma introdução e agora cada grupo manda brasa no aprofundamento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, vocês estão aí? Renata, Oi, Núbia. esse trabalho que nem você tinha falado antes ali, é só para a gente montar vídeo, como a gente vai apresentar, Vocês- para a gente enviar para você, não? Não é para mandar para mim, não. Vocês vão fazer uma aula aqui, ó, no Meet. Ah, tá. Então é nós que vamos preparar e vai ser apresentado aqui. Não tem que enviar conteúdo para você. Tem que enviar nada para mim, vocês vão apresentar, tá bom? Ok. Mais alguma pergunta? Ô, gente, eu espero que vocês estejam ouvindo o que eu tô falando, né? Que nem câmera vocês abrem, gente. Queria ver o rosto de vocês. Hoje está dividindo a minha câmera e microfone. Ah, muito bem, alguém abriu. Muito bem. Falar com foto é muito difícil, gente. Ainda mais para quem gosta muito assim do contato, igual eu, que sou uma matemática humana. É complicado o sistema. Então tá. Tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Nenhuma, professor. Explicadinho? Sim, professor. Ótimo. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Talvez eu não responda na hora, depois eu vejo e dou a resposta para vocês. Ou pode perguntar no grupo também, que às vezes ali vocês interagem e vão trocando ideias. Ok? Semana que vem, então, primeiro grupo apostos, tá bom? Conto com vocês. Qualquer problema, me avise com antecedência. Tá bom? Ok. Então, ó, beijinhos. Boa noite para vocês. Eu vou trabalhar mais um tiquinho ali. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai lá, o Ana não tá em grupo nenhum, por quê?